Pessoal, Atletiba terminou empatado, Coritiba 1, Atlético 1. Um jogo disputado, um jogo de muita marcação, um jogo muito pegado, todo mundo tentou, todo mundo correu. Para mim, um placar absolutamente justo pela produção dos times. E por que eu digo isso? Se ficou mais claro durante o jogo, né, que o Coritiba foi mais presente no campo ofensivo, ao mesmo tempo o Atlético chegou menos vezes, mas acabou também sendo perigoso. A gente, se fizer o placar das defesas difíceis, a gente tem 4 defesas difíceis. 3 delas são, digamos assim, aquelas defesas na barra do milagre. As 2 do Bento, com o Matheus Bianchi, logo após o gol do Atlético e a cabeçada no início do segundo tempo. Uma defesa também desse nível milagre do Morisco naquela primeira tentativa do Mastriani, e depois ele defendeu com o pé, né, a bola do Canóbio. E a defesa no chute do Felipinho. Então o Coritiba foi quem mais tentou. Isso está bem claro no jogo. Mas se a gente for pesar acontecimentos, fatos, reações do jogo, a gente vai ver que houve uma igualdade que levou a esse empate em 1-1, que levou toda a decisão, né, da primeira fase para o Paranaense para a última rodada, igual como começou, né? Porque até um dado momento o Maringá assumia a liderança, mas tomou o segundo gol do Cianorte e com isso acabou garantindo ao Atlético a manutenção da liderança, 1 ponto à frente do Coritiba, que tem 1 ponto à frente do Maringá. Taticamente, o Coritiba teve mais organização do que o Atlético. Tecnicamente, o Atlético tinha mais virtudes do que o Coritiba. É mais uma vez um momento em que a balança se equilibra. Tá muito claro que o Guto Ferreira já tem uma ideia de jogo e eu acho que essa ideia ela pode ter leves alterações por conta da entrada do Damião, né? E essa entrada do Damião talvez tirar o Bianchi e com isso o Coritiba ter um posicionamento de Robson e Figueiredo ajudando mais a voltar na marcação para deixar o Damião um pouco mais à frente e o Friso se movimentando para se aproximar do Damião. Se não, pode acontecer muito bem do Guto, até em determinados jogos, ele tirar o Figueiredo e colocar o Damião e manter esse desenho de meio campo, que para mim, apesar do Bianchi ter jogado bem e ter feito gol, e ter perdido outras 2 chances em que o Bento foi muito bem nas jogadas, eu ainda vejo o Sebastião Gomes jogando e não o Bianchi. Né? O Sebastião Gomes é um cara que tem que jogar, assim como o Arilson, né? Se o Arilson estava inteiro para jogar 75 minutos, ele devia ter começado o jogo. Né? Não pela lesão do Fran Sérgio, que aí é uma infelicidade, mas porque o Arilson é muito melhor do que o Fran Sérgio. Né? Isso ficou evidente, o Arilson foi um dos destaques do Atletiba desse domingo no Couto Pereira. Então, enquanto o Coritiba teve essa virtude tática, né, mais arrumado, mais organizado, explorando algumas falhas táticas do Atlético, o Atlético tem mais virtudes técnicas, né? O Atlético tem mais qualidade técnica no seu time, né? Fernandinho, por mais que o Fernandinho ele já não tenha a mesma velocidade para fazer o jogo, e aí talvez por isso o Osório o proteja com o Eric e com o Filipinho e com 3 zagueiros atrás, mas aí isso ainda abre algumas brechas defensivas do Atlético. Mas com o Fernandinho, com o próprio Canóbio, né, com o Zapelli quando tiver aí, com o Mastriani, o Atlético teve virtudes para explorar também as falhas do Coritiba. Tanto que o gol sai num ponto que é o ponto talvez mais nevrálgico da defesa alviverde. Né? O gol do Atlético começa numa recuperação de bola e na arrancada do Julimar, deixando o Jamerson para trás. Todo mundo sabe de quão importante é o Jamerson ofensivamente, e ele levou a vantagem também nos duelos sobre o Julimar, porque o Julimar não voltava tanto, só que quando o Julimar fez o papel do extrema, do ponta, o Jamerson ficou pelo caminho, mais uma vez demonstrando a sua dificuldade defensiva, e aí sai o lance do gol, o Canóbio chuta, o Morisco defende e depois o Mastriani completa. Naquele momento o Coritiba era mais presente, mas o Atlético tinha tido as 2 melhores chances do jogo até então, né? Antes, além do gol, a jogada que eu já citei do Mastriani. Aí até o Coritiba se reencontrar no jogo foram alguns minutos de nervosismo. O Coritiba se desequilibrou emocionalmente, levou 2 cartões amarelos naquele momento do jogo, estava se desfazendo muito rapidamente da bola e o Atlético foi meio que controlando. Só que aí
a dificuldade tática do Atlético, o desregulamento tático do Atlético pagou o preço no gol no lance do Canóbio, porque o Canóbio ficou parado, o Natanael ganhou a jogada e cruzou para o gol do Matheus Bianchi. É bom lembrar que ele estava atrás da linha da bola, por isso estava em condições. O segundo tempo, ele teve seus momentos, né, em especial a cabeçada do Bianchi, o chute do Felipinho, um outro mais momento ali, muita vibração, muita disputa, mas tecnicamente o jogo caiu demais. Como os dois times chutaram mal no segundo tempo, muito mal, meu Deus do céu, era bola para segundo anel da arquibancada e olhe lá. Então, assim, o primeiro tempo teve os méritos, né, as jogadas e situações de mérito de Atlético e Curitiba. O segundo tempo mostrou mais dificuldades, como, por exemplo, o Curitiba na reposição dos seus melhores jogadores. Saiu o Figueiredo, entrou o Pomba reduziu a qualidade técnica do ataque do Curitiba. A dificuldade que o Thiago Heleno está tendo mesmo na sobra, como ele passou uma dificuldade no lance com o Brandão no segundo tempo. O Atlético também, seguindo nessa aposta, né? Entrou o Coelho, entrou muito mal no jogo. E aí o jogo foi meio que se acomodando, aberto para poder criar uma possibilidade de resultado para um ou para outro, mas se encaminhando lentamente para 1-1. Repito, placar justo, resultado que deixa tudo aberto. Claro que eu não falei tudo do clássico. Tem muita coisa para falar, mas isso a gente conversa ainda mais com o Valmir Gomes, segunda-feira, 15 para 7, 18h45, no Bola no Corpo. Um abraço.